E essa questão 3, gente, Banca Vunesp, uma questão recente, ela diz assim: em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que, após 8 dias do início do trabalho, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Opa, então, questões que tratam de regra de 3, elas costumam fazer vir sempre nesse formato. A primeira parte da informação diz respeito à situação original. Então, nesta situação original, o que é que nós temos? Vamos anotar aqui, ó. Nós temos o número de funcionários. Então, pela primeira parte do enunciado, nós sabemos que 15 funcionários começaram trabalhando. 15 funcionários. E eles trabalharam durante quantos dias? Trabalharam durante 8 dias, bem aqui, ó. Mas, trabalhando ao longo desses 8 dias, eles só realizaram, vou chamar aqui de obra. Quantos por cento da obra? Quantos por cento? Eles só conseguiram, por enquanto, realizar 30% da obra. Trabalharam durante 8 dias, fizeram apenas uma parte pequena, 30% da obra. Aí a questão continua assim, ó. Em função disso, mais 5 funcionários, olha a palavrinha mais, ó. Mais 5 funcionários foram incorporados ao grupo a partir do 9º dia, dando continuidade ao trabalho. Ora, meus amigos, se havia 15 funcionários originalmente e agora a questão diz que mais 5, outros 5 foram incorporados ao grupo, agora nós vamos ter na nova situação, em vez de 15 funcionários, vamos ter 15 somado mais 5, vamos ter 20 funcionários. Pois bem, continuemos. Supondo que todos os funcionários apresentam desempenhos iguais e constantes, tem-se que toda a tarefa, incluindo os 8 dias iniciais, será elaborada ao final de quanto tempo? Ora, vamos entender o seguinte. Na situação original, 15 pessoas estavam trabalhando, 15 pessoas estavam trabalhando, mas só conseguiram fazer uma parte menor da obra, 30%. Então agora temos 20 pessoas trabalhando, 20, tá? Quantos dias nós vamos agora descobrir, nós queremos agora descobrir quantos dias esse novo grupo, que agora é de 20 pessoas, vai levar para concluir a obra. Ora, se 30% do serviço já estava feito, faltam quantos por cento? Qual é a percentual que está faltando para completarmos a obra, para concluirmos a obra? O total da obra, em termos percentuais, meus amigos, todo mundo sabe disso, que em termos percentuais, o todo é representado por 100%. Se 30% já foram feitos, então 100% menos 30% são 70%. Então olha para essa segunda linha. Nós vamos descobrir em quantos dias o novo grupo, que agora são 20 pessoas, vai gastar para completar os 70% restantes da obra. Então vejam que esse X se refere ao número de dias para completar a segunda etapa da obra. A primeira etapa já havia sido feita, os primeiros 30%, e para isso foram gastos 8 dias. Mas para completar os outros 70%, quantos dias vão levar aquelas 20 pessoas? Aqui está a nossa regra de 3 composta. Como é que se resolve a regra de 3 composta, professor? Você vai primeiro, depois que você montou, essa é a primeira parte, montar as duas linhas da regra de 3. Você vai agora comparar
cada coluna que não tem o x com a coluna que tem o x. Olha aí, olha a coluna que tem o x. Vamos começar com essa bem aqui, ó. Número de funcionários, vamos confrontar com o número de dias. Precisamos saber se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço? Quando você estiver analisando duas grandezas da regra de 3 composta, você faz de conta que a outra grandeza ou as outras não existem. Ignore as outras, é como se fossem grandezas constantes, ok? Como se fosse uma coisa só. Então vamos lá, como é que é isso, professor? Veja que quem está de fora é a obra. Então você vai dizer assim, ó, para realizar a mesma obra, para realizar a mesma obra, 15 funcionários gastaram 8 dias. Mas se em vez de 15 funcionários tivermos mais gente trabalhando, se houver mais gente trabalhando para realizar a mesma obra, com mais funcionários trabalhando, com mais operários trabalhando, vão gastar mais dias ou menos dias para concluir a obra, para fazer a obra? Se tem mais gente trabalhando, vão gastar menos dias para concluir a obra. Uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Quando as duas grandezas movimentam-se em sentidos contrários, você vem aqui na coluna que não tem o x e coloca o i de inversamente proporcionais. Professor, rapaz, agora eu entendi como é essa historinha, né? Então, quando eu estiver analisando duas, eu esqueço a terceira. É isso, professor? Sim. E agora vamos fazer a análise desta coluna, tamanho da obra, com a coluna número de dias. Precisamos saber se essas grandezas, se essas duas são diretamente ou inversamente proporcionais. O que eu faço com aquela que ficou de fora? Considera como se fosse uma constante. Aqui é o número de funcionários, vamos chamar de equipe. Pois bem, uma equipe gasta 8 dias para fazer 30% de uma obra. Olha aí, gente. Se eu quero fazer agora uma parte maior da obra, para fazer um serviço maior, a mesma equipe vai gastar mais dias ou menos dias? A mesma equipe vai gastar mais dias. Aumentou o tamanho do serviço, aumentou o número de dias para fazer este serviço maior. Aumentou o tamanho do serviço, aumentou o número de dias para fazê-lo. Então as duas grandezas aqui movimentaram-se no mesmo sentido. E quando isso acontece, você vem bem aqui na coluna, olha aí, você vem bem aqui na coluna que não tem o x e coloca o d de diretamente proporcionais. Recapitulando, vai colocar o i de inversamente quando as grandezas movimentarem-se em sentidos contrários. Vai colocar o d de diretamente quando as grandezas se movimentarem no mesmo sentido. Esta análise que nós acabamos de fazer é a alma da questão de regra de 3 composta. Regra de 3, de um modo geral. Esta análise é a alma da questão. Se você acerta esta análise, você acerta a questão e ganha o ponto. Agora vamos montar a nossa resolução numérica. Vamos lá. Vejam que são 3 colunas. 1, 2, 3. Então, se são 3 colunas, serão 3 frações. Professor, então vamos lá. Você começa por quem aqui na fração da esquerda? Começa sempre pela coluna que tem o x. Começa sempre pela coluna que tem o x. Traga esses valores do jeito que estão aqui para a coluna da esquerda, para a fração da esquerda. O 8 vai continuar em cima, o x vai continuar embaixo. A coluna que tem o x vai ser sempre a fração da esquerda, separada das outras frações
pelo sinal de igualdade. Ah, muito bem. E agora, professor? Agora vejam que essa primeira coluna aqui ganhou o id inversamente. O que é que vai acontecer com esses dois valores, professor? Serão invertidos. O 15 estava em cima, pulou aqui para baixo. Opa! O 20 estava embaixo e pulou aqui para cima. Agora, professor, esta outra coluna que está faltando recebeu o D de diretamente. Não vamos inverter as posições. Vai continuar do jeito que está. O 30 vai continuar em cima. Vamos de azul. O 30 vai continuar em cima. E o 70 vai continuar embaixo. Professor, e o sinal de porcentagem? Ora, como ele aparece tanto lá em cima quanto lá embaixo, você pode ignorar o sinal de porcentagem. Esquece, tá? Ah, professor, e o que é que eu vou fazer com essas frações que estão aqui na direita? Você vai multiplicá-las. É assim que se trabalha com a regra de 3, ok? E agora vamos simplificar valores. Eu posso mandar este zero aqui de cima, embora com este zero aqui de baixo. Vejam que o 20 é múltiplo de 5, o 15 também é múltiplo de 5. Se eu dividir 20 por 5, aqui fica um 4. Se eu dividir 15 por 5, aqui fica um 3. Esse 3 aqui de cima, eu posso cortar com esse 3 aqui de baixo. Ah, olha aí, ó. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. E feitas essas simplificações, ficamos assim. 8 sobre x é igual 4 vezes 1, 4 sobre 1 vezes 7, 7. Multiplica cruzando, 4x vai ser igual a 8 vezes 7. 8 vezes 7. Por que não fez logo essa conta, professor? Porque vejam que o 4 está aqui multiplicando, vai mudar de lado. Ele vai dividindo, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 8 vezes 7 dividido por 4. Aí ficou mais fácil, não foi, ó? Esse 8 eu corto com esse 4, aqui fica um 2. E 2 vezes 7, 14. X é igual a 14, o que, professor? 14 dias. Será que 14 dias já será, já vai ser a resposta que nós estamos procurando? Será? Vamos pensar de novo. Vejam, X dias é o número de dias que a nova equipe vai usar, vai gastar para completar os 70% restantes da obra. Só que os 30% iniciais já haviam sido feitos e, para tanto, foram usados 8 dias. Então, se a questão quer saber, o total de dias, vamos lá, supondo que todos os funcionários apresentam desempenhos iguais, tem-se que toda a tarefa é 100% da tarefa. São os 8 dias iniciais, mais esses X dias restantes. Então, olha, ele até foi tão camarada que ainda ajudou dizendo assim, ó, incluindo os 8 dias iniciais. Então, vamos somar, gente, ó, 14 dias para fazer o restante da obra, com mais 8 dias para fazer a parte inicial, 14 com mais 8, 22. Marquemos letra E, 22 dias. Resposta da questão número 3.